Alô, tudo bem? Mais uma vez, conforme prometido, estamos fazendo esse vídeo e hoje nós vamos tratar sobre a ordem da salvação. Né? O que é ordem da salvação ou ordo salutis, que é um termo teológico utilizado em latim, né? Ordem da salvação, ordo salutis. O que é isso? O professor Wellerson Alves Duarte, do curso de pós-graduação em Teologia Sistemática do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele dá a seguinte definição: Ordem da salvação, ou Ordo Salutis, descreve o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente nos corações e nas vidas dos pecadores. A ênfase da ordem da salvação não recai no que o homem faz ao apropriar-se da graça de Deus, mas no que Deus faz ao aplicá-la. É a ação de aplicar a graça de Deus ao pecador individual num processo unitário. A obra de aplicação da redenção segue uma ordem definida e razoável. Deus não infunde a plenitude da sua salvação ao pecador num único ato. Ou seja, a salvação ela tem uma ordem dentro lá, digamos assim, na mente de Deus, né? E as coisas vão acontecendo de forma encadeada, né? Uma depois da outra. A salvação não se dá de uma forma imediata, única, num único ato. Né? Há várias etapas a serem cumpridas. Nós todos sabemos disso porque, por exemplo, a nossa salvação ainda não está planificada. Isso só vai acontecer quando da segunda vinda de Cristo, quando houver então a ressurreição, nós tivemos no novo corpo, o corpo glorificado. Né? Então, existem, por exemplo, pelo menos duas grandes linhas teológicas que nós conhecemos, que é a linha reformada ou calvinista e a linha arminiana. E a ordem da salvação de uma e de outra é um pouco diferente. Na verdade, há uma alteração na ordem de dois elementos, certo? Como nós temos uma orientação reformada, calvinista, eu vou falar sobre a ordem da salvação de acordo com a teologia calvinista e de acordo com que nos parece que a Bíblia nos fala, nos ensina. Né? Então, a ordem da salvação, basicamente, seria vocação, regeneração, que é a vocação eficaz, conversão, que envolve fé e arrependimento, a justificação, a adoção, santificação, perseverança e glorificação. Alguns teólogos calvinistas colocam a predestinação antes da salvação, e isso tem até razão de ser, porque afinal de contas tudo isso só acontece porque há uma predestinação, existe uma eleição antes da fundação do mundo, precedendo a tudo. Então, vamos lá, a ordem da salvação seria predestinação, conforme nós vemos em Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, também fala sobre essa predestinação antes da fundação do mundo. Ele diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, predestinação está amplamente ensinada na Bíblia, né? Existem vários textos sobre isso. O famoso capítulo 9 de Romanos, quem quiser ler, né? Capítulo 9 de Romanos fala muito claramente sobre a predestinação. E Efésios também, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, fala sobre essa questão. O segundo ponto da ordem da salvação é a vocação. Né? A vocação. O que é vocação? Vocação é chamar. Né? Vem do verbo latino vocare, que significa chamar. Certo? Daí o nome vocacionado, é aquele que é chamado. Certo? Então, vocação é o chamado de Deus. Há dois tipos de vocação, certo? A vocação geral, né? No sentido de que o evangelho deve ser pregado a todas as criaturas, a todos os homens, a todas as mulheres, né? O evangelho deve ser proclamado em todos os lugares, né? Foi por isso que Jesus disse: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, há uma vocação geral, Deus chama todos, né? No entanto, o próprio Jesus também disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, certo? E é justamente isso que se chama de vocação eficaz. É a segunda forma de vocação, é a vocação eficaz, que os teólogos reformados também chamam de regeneração. Como o homem, como nós vimos no vídeo passado, como o homem ele é pecador, é inimigo de Deus, está afastado de Deus, não quer saber de Deus. Então, enquanto não houver uma regeneração do coração, uma transformação do coração atuada pelo Espírito Santo, o homem não pode responder positivamente ao chamado de Deus. Daí então há essa transformação, essa regeneração. O Espírito Santo atua no coração do homem a fim de que ele possa responder positivamente ao chamado de Deus, certo? Então, é aquilo que Romanos 8,30 diz, que aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Então, vejam que tudo é uma atuação divina no homem, certo? No homem. Então, é Deus que opera. Lembrem-se do que nós podemos ver lá em Atos, né? Quando Paulo chega lá e na Europa, a primeira vez que ele vai para a Europa, ele chega na Macedônia e ele prega a um grupo de pessoas que está ali na beira do rio, e Lídia, uma vendedora de púrpura, está ali, e o texto de Atos diz claramente que Deus abriu o coração de Lídia para entender o evangelho. E aí então veja que é a atuação de Deus que faz isso. Então,
quando Deus chama eficazmente, a pessoa não pode resistir. E é também chamada de vocação eficaz, né? Ou uma vocação irresistível, né? Vocação irresistível. Havendo essa transformação para que a pessoa possa responder positivamente a Deus, ao chamado divino, ao chamado do Espírito Santo, através da pregação principalmente, né? Claro que Deus pode usar qualquer meio, mas ele elegeu a pregação como o meio principal de despertar as pessoas. Então ocorre a conversão que se dá através da fé e do arrependimento. E essa fé é dada por Deus, né? Por Deus. E essa conversão, então, só depois que acontece aquele passo anterior, a regeneração, é que pode acontecer a fé e o arrependimento. Aliás, também o arrependimento é dado por Deus, né? Logo depois que Pedro prega a Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, quando ele volta para Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja constituída de judeus que haviam se convertido, aí eles chamam Pedro e diz que é isso, soubemos que você foi para a casa de um gentio, comeu com ele, ficou lá na casa dele, o que é isso? Que coisa absurda é essa? E então Pedro contou como havia acontecido, né? E que Cornélio, que era um centurião romano, havia se convertido, havia recebido a Jesus Cristo, havia tido a mesma experiência de salvação que eles tinham tido, que está descrito lá no capítulo 2 de Atos. Aí então os judeus convertidos que formavam a igreja de Jerusalém ficaram admirados e aí disseram: quer dizer então que até aos gentios Deus concede o arrependimento? Ou seja, eles reconheciam que o arrependimento e a fé são concedidos por Deus, e isso por causa do primeiro ponto lá, que é a predestinação. O quinto ponto da ordem da salvação é a justificação, né? É a justificação. A justificação é uma, digamos assim, Paulo utiliza uma figura jurídica muito comum no Império Romano. O Império Romano muito cultivava as leis e toda essa questão. Tanto é que nós herdamos muito do direito romano, né? Nós ocidentais, e significa dizer, justificação é uma declaração jurídica de que a falta, né, foi paga, né? O crime cometido, a pena foi cumprida, a pena que correspondia àquele crime, né, foi cumprido. Então você está justificado. Quando você cumpre uma pena, você não deve mais nada à sociedade. Isso é justificação. No caso, Cristo pagou essa pena por nós na cruz do Calvário. E então, por isso, Deus imputou a nós a justiça de Cristo. Daí então nós somos justificados. É por isso que lá em Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos justificados quando nós exercemos a nossa fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente em Cristo. Então, recebemos essa justiça. E então, Deus, quando olha para nós, não nos vê mais pecadores, mas Ele nos vê justos, porque nós estamos revestidos da justiça que Cristo conquistou. Depois da justificação, nós temos a adoção. A adoção, meus caros,
é que Deus nos torna seus filhos, né? E que Deus nos torna seus filhos. Quando nós nascemos de forma natural, quando nós ainda não experimentamos o novo nascimento, ainda não experimentamos a conversão, que é aquele arrependimento e fé, nós ainda não somos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós nos convertemos. Não é? Quando nós nos convertemos. Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, somente depois daí é que nós passamos a ser filhos de Deus, adotados na família de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Feito isso, nós partimos para um outro processo, que é o processo de santificação, que é o sétimo passo, né, da ordem da salvação, é a santificação, né? Nós precisamos, existem dois aspectos da santificação. Existe um aspecto, digamos assim, imediato, que nós somos tornados santos. Santo significa separado, não significa uma pessoa que jamais peca, né? Como na linguagem popular se tem essa perspectiva, mas santo significa separado. Então nós fomos separados para servirmos a Deus. Então nesse sentido nós já fomos separados. Depois existe um processo de santificação, que é um processo de amadurecimento. É por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que alcançardes a perfeita varonilidade de Cristo, a perfeita estatura de Cristo. Então, Cristo é a nossa meta. E aí nós precisamos nos santificar, ou seja, nos separar cada vez mais para o serviço de Deus. E essa separação em direção a Deus significa dizer que nós precisamos largar os pecados, devemos largar práticas que nos atrapalham nesse processo de nos aproximar cada vez mais de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos distanciamos do mundo e das suas seduções, certo? O oitavo passo é a perseverança dos santos, não é? E o que é a perseverança dos santos? É a gente permanecer na fé. Precisamos permanecer na fé. E isso também é uma coisa que Deus opera em nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz para os seus leitores na cidade de Filipos, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo está conosco, nos auxiliando, nos dando graça, a fim de que nós possamos perseverar, nos manter na fé, e não somente nos mantendo na fé, mas também crescendo na fé, mas também cada vez mais nos aproximando de Deus. E, finalmente, o último passo é a glorificação. A glorificação não vai acontecer aqui, enquanto nós estivermos vivos. A glorificação só acontecerá quando Jesus vier na sua segunda vinda. Nós já vimos na aula passada, no vídeo passado, que
quando nós morremos, nós até a segunda vinda de Cristo, nós ficamos num período chamado de estado intermediário, né? Nosso corpo fica no cemitério, lá na cova, aguardando a ressurreição. Nossa alma está no paraíso com Cristo. Quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, corpo e alma serão reunidos novamente e esse corpo será ressuscitado já de uma forma glorificada, um corpo semelhante ao que Jesus tinha, que Jesus assumiu quando ele ressuscitou, o corpo glorificado. Então, isso vai acontecer também conosco e a partir daí, então, nós teremos essa última etapa da ordem da salvação, que é a glorificação. Então nós estaremos para sempre com o Senhor, novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe com seus contatos, coloque no seu Facebook, nos ajude aí a fomentar a palavra de Deus, nos ajude a pregar a palavra para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.